Amados irmãos, queridos irmãos, eu venho mais uma vez trazer uma palavra para o fortalecimento da nossa vida espiritual. E a palavra que hoje Deus nos traz é a palavra que nos diz o que a Bíblia diz sobre o inferno. Disse Jesus: não tenho medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenho medo daquele que pode destruir tanta alma quanto o corpo no inferno. Mateus capítulo 10, versículo 28. A única coisa que não podemos duvidar ou relativizar na vida e na fé é a palavra de Deus. Porque o dia que passarmos a crer em qualquer coisa, disse Jesus, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Está escrito no livro da vida, Marcos capítulo 13, versículo 31. Hoje eu não vou ser agente de medo, mas de vida. Não vou pregar sobre o terror do inferno, mas sim o terror que a vida vai enfrentar se você não acreditar na palavra de Deus, que afirma que a existência desse terrível lugar, que é destinado a Satanás e aos que rejeitam o nosso Senhor Jesus Cristo. A única coisa que podemos relativizar na vida é na fé, é a palavra, é a escritura, é o livro da vida. O dia que isto acontecer, passamos a acreditar em qualquer coisa. Você acredita na existência do inferno? Confesso que a parte de mim gostaria de não acreditar. É o meu lado pastoral, mas o lado do discipulado de Cristo, de servo de Deus, de obediência à palavra viva revelada, precisamos de acreditar. Eu confesso que gostaria que todos fossem salvos, gostaria mesmo que ninguém fosse para o inferno. Deixe-me falar a verdade. Quase ninguém. Este é o meu lado carnal que nunca melhora. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela tem a doutrina que prega até o final, que todos serão salvos e que o inferno não existe, que o inferno é aqui mesmo, mediante a decisão, a escolha de cada um que faz o seu inferno. A vida já é um inferno, a vida é aqui mesmo. Essa política incorreta, em nossos dias é muito fácil ter aderência e praticada por muitas religiões que vêm pregando essa mentira, tendo agora chegado forte no meio do cristão. Todavia, ela vai frontalmente contra a palavra de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Então, igreja, lembre-se das palavras de Jesus acerca dos dias do fim. E Jesus disse: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que preservar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 10 a 13. Meus irmãos, na fé precisamos ter mente, dois pensamentos dominantes para aceitar as Escrituras sem crise.
O nosso Deus está no céu e pode fazer tudo o que lhe agrada. Salmo 115, versículo 3. Creia na soberania divina, ame a Deus, seja fiel a Ele, pois a grande soberania divina o sustentará, protegerá e salvará. Deus cuida de todos, daqueles que são corretos, que buscam essa verdadeira essência do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, Isaías 59:9, creia na soberania divina. Olha só o que esse profeta fala. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. A arrogância, o orgulho dos homens se acham no direito de querer dizer que Deus deve fazer, porque Ele é um Deus do amor. Deus é amor, mas Ele não é só amor, também Ele é juízo, é justiça, é fogo, Ele é brasa, Ele é porta, Ele é fogo e consumidor. Temos que aceitar a nossa limitação humana. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Pesquisando nessas palavras, encontramos: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos a face. Agora conheço a parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Tem gente que quer saber todos os segredos do céu e da terra. Temos que crer primeiro para depois ver. No mundo é ver para crer. A fé é crer para ver. Não se admire pelos caminhos que o mundo tem andado, a doutrina categórica sobre o céu e o inferno. Vai ficar cada vez mais rachada, recheada pelo mundo relativista. O mundo que vivemos tende cada vez mais a rejeitar a verdade absoluta. Então vamos ao que a palavra revela sobre a existência do inferno, porque tem gente querendo apagar o que está escrito. Todo mundo vai para o céu? Não, absolutamente não. Deus gostaria que todos fossem, por isso Ele enviou o seu único Filho para esta grandiosa missão. Está escrito em Jó: veio para o que era seu, mas os seus o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe direito de tornar-lhe filho de Deus. Novamente podemos voltar e relembrar o que Jesus disse: quem crer que for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A palavra de Jesus. Veja, Paulo explicando que mediante a fé, pela graça de Deus, pelo conhecimento da fé, alguns são salvos e outros não. Mas a graça de Deus, que sempre nos conduz vitoriamente a Cristo por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque Deus, para Ele, somos o aroma de Cristo entre os que somos salvos e os que estão perecendo. Entenda a doutrina da palavra do Senhor, da salvação, é a obra mais linda das Escrituras. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, os céus e a terra, e debaixo da terra toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Pesquise comigo, olha aí. O destino deles é a perdição
e o seu Deus minúsculo, o Deus pequenininho, Baal, é o estômago, e eles têm orgulho do que é envergonhoso. Só pensam em coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está no céu. De onde esperamos ansiosamente o Salvador? O Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita e coloca todas as coisas debaixo do domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Escrito está no livro da vida, Filipenses capítulo 3, versículos 19 a 21. Rejeitar isto pelo universalismo barato, conveniente, o mundo hedonista e panteísta que vivemos é jogar a obra da redenção na lama. Uma coisa é o desejo de Deus, a outra coisa é a escolha de você, do homem pecador, de nós pecador. Como também um dia Lúcifer, Satanás, escolheu. Eu creio que Deus pode tudo, que Ele deseja. Deus deseja deixar você escolher. Nenhum amor é verdadeiro se não for livre. Perante Deus, nosso Salvador, que deseja todos os homens sejam salvos e seguem o conhecimento dessa verdade que está em torno da tua vida. A porta do inferno ficará aberta? Alguém deixou a porta do inferno aberta? Eu digo na verdade que o Evangelho, ela não ficará. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, ficarão para trás, ficarão do lado de fora, batendo e pedindo socorro. A palavra que está dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Porém, Ele vai responder: não os conheço, não sei de onde são vocês. Está escrito em Lucas capítulo 13, versículo 25. Lamentavelmente, quem para fora ficará? Jesus chamou esta separação do abismo. Lucas 16, 26 diz assim: e além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, uma forma de que desejam passar de um lado para o outro, lado para o seu lado, lado do seu lado para o nosso, e não conseguem. Alguns usam erroneamente o texto do Apocalipse 21, 25 para dizer que as portas do inferno estão abertas para o resgate. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Apocalipse capítulo 21, 25. Olhe, examine a Escritura. Amigos, meus irmãos, cada palavra que sai da minha boca seja juízo para a minha vida. Eu gostaria de acreditar nisso, mas pelo próprio livro do Apocalipse tenho 3 motivos para não acreditar. Porque o Apocalipse 20, 21 descrevem o lago de fogo como destino final de quem não consegue e não segue Jesus nesta vida. Tem o lago de fogo. Não existe registro de esperança do outro lado, do lado de fogo. Não tem esperança, não tem perdão, não tem misericórdia. Não existe nenhum registro na Bíblia que o lago de fogo não tem propósito de purificar. Não existe purgatório na Bíblia. Absurdo! Mesmo depois do relato do capítulo 21, falar das portas abertas, segue o apóstolo João falando no Apocalipse 22, do versículo 14 e 15. Felizes são os que levam suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas.
Fora ficam os cães e os que praticam a feitiçaria, e os que cometem imoralidade sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Apocalipse capítulo 22, no versículo 14 e 15. Uma pergunta: você vai decidir crer hoje pela fé da palavra, ou vai esperar para ver se é verdade o que está escrito no livro da vida? Deus abençoe. Fique na paz. Coloque no seu coração. Não deixe o inimigo desviar o caminho que Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ele diz, ninguém entrará no reino de Deus a não ser por mim. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.